Um padre francês, suspenso, acumula misteriosamente uma fortuna de rei. A lenda é extraordinária. Ele descobriu um tesouro ou um segredo mais valioso que ouro? Quando uma história é muito perigosa para ser contada, é comum ela ser transmitida como um mito ou história, em vez de fato. Por trás do mito, uma ordem misteriosa com os homens mais famosos do mundo. Uma sociedade secreta à frente de um segredo que durou mais de 2000 anos. Seu segredo? O próprio Santo Graal e a história controversa do relacionamento de Jesus e Maria Madalena. Havia a descendência de sangue de Jesus. Então, ele devia ser casado e ter uma esposa. Conspirações. A história secreta de Jesus. O quadro de A Última Ceia de Leonardo da Vinci. Um mural inestimável que reconta um dos momentos mais famosos da história. Cristo e os apóstolos dividindo uma refeição, uma noite antes da crucificação. Mas no livro de sucesso de Dan Brown, O Código da Vinci, essa obra-prima da Renascença também contém um segredo. Olhe com atenção para essa figura sem barba à direita de Jesus. Há muito se pensava tratar do discípulo João. Nessa história alternativa, ele não é um mero discípulo, mas a representação, segundo Leonardo, da esposa secreta de Jesus. A pista encontrada na forma de um M criado por duas figuras no centro, M de matrimônio. O fato de Dan Brown achar um meio de tornar isso agradável e colocar no criado mudo de todos é um milagre. A escada fica ali, nós temos... A história prendeu a atenção do mundo. Bem-vindos, esse é o tour Código da Vinci. Na opinião da estudiosa Margaret Starbird, a razão para isso ressoar alto é que sua tese controversa de que Jesus tinha uma esposa e até filhos pode não ser pura fantasia. Quando uma história é muito perigosa para ser contada, é comum ela ser transmitida como um mito ou história em vez de fato. É plausível que ele pudesse ser casado, que ele pudesse ter filhos? Nossa conclusão foi sim, é plausível. É certo que parte da história de O Código da Vinci já foi contada. Como história. Quando o Código da Vinci apareceu, eles tinham se esquecido de O Santo Graal e a Linhagem Sagrada. Esse livro, O Santo Graal e a Linhagem Sagrada, está criando uma controvérsia na Grã-Bretanha. Richard Lee é um dos coautores de O Santo Graal e a Linhagem Sagrada, a história secreta de Jesus, o legado chocante do Graal. Como os personagens da história, Lee, Henry Lincoln e Michael Bagan vasculharam os registros históricos para levantar o que, segundo eles, são pistas da vida secreta de Jesus. A evidência sugeria que ele foi casado ou pelo menos teve relação sexual com Maria Madalena. Dessa união sexual pode ter havido filhos. De acordo com a tradição da igreja, Maria Madalena fugiu para o sul da França depois da crucificação. Uma hipótese provocativa. Mas como eles chegaram a uma conclusão tão radical? Ela começa de forma humilde. Tudo o que tentamos fazer foi responder às perguntas inquietantes referentes ao mistério no sul da França. Eles começam a desvendar o mistério antigo do tesouro de Rennes-le-Château, um pequeno povoado no sul da França. É um daqueles mistérios que sempre fascinou as pessoas. Durante gerações, tem havido boatos aqui sobre a origem de uma grande fortuna. Tudo, desde um tesouro antigo enterrado até suborno pago por emissários poderosos da Europa para manter um segredo. As pessoas amaram a ideia de uma grande soma em dinheiro misteriosa e inexplicada. E a razão disso funcionar tão bem em Rennes-le-Château é que, sem dúvida, muito dinheiro foi gasto lá. O arqueólogo Bill Putnam acredita que o dinheiro foi gasto perto da virada do último século por este homem. O padre Bérenger Saunier, padre de uma pequena igreja dedicada curiosamente a Maria Madalena. A lenda é extraordinária. Se você olhar para ele, ele começa como um padre muito pobre. Sua igreja está despencando. No verão de 1888, o jovem padre começa um pequeno projeto de reforma da igreja. Ele derruba uma laje do altar
apoiada em 2 colunas. Supõe-se que ele encontrou dentro da coluna alguns pergaminhos enrolados como papiros. A vida de Sonié muda dramaticamente. Em breve, sua construção fica digna de um rei. Ele reforma sua igreja. Ergue uma torre para a biblioteca gigante. Constrói um caminho público e uma grande vila com jardins formais. Na nova mansão, ele vive e se diverte como a realeza, com sua jovem e fiel empregada. Desde então até a sua morte em 1917, Sonié gasta uma quantia assombrosa de dinheiro, algo como 47 milhões de libras. A pergunta óbvia é, de onde veio o dinheiro? O que ele descobriu dentro do buraco do pilar? O que eram os pergaminhos que o levaram a essa riqueza fabulosa? Ele descobriu um tesouro ou descobriu um segredo? O que exatamente Sonié pode ter achado? Existem numerosas lendas de tesouros escondidos na área. Seja qual for a origem de seu dinheiro, Sonié passa a viver muito bem para um padre pobre, gastando milhões, enquanto entretém ricos e famosos. Ano após ano, o bispo de Sonié exige saber a origem da fortuna repentina. Mas Sonié nunca conta, mesmo depois de ser suspenso de seus deveres de padre. Sonié continua a viver na vila com sua empregada até sua morte em 1917. Ela cuidou dele até sua morte e ela sabia e guardou seus segredos. A empregada mora sozinha na vila por quase 40 anos até sua morte em 1953. Embora ela insinue que é um segredo que tornará seu detentor rico e poderoso, ela nunca o revela, levando para a sepultura ao lado de Sonié no cemitério da igreja. Avance 30 anos e você encontra Richard Lee e seus colegas na trilha do tesouro de Rennes-le-Château. Eles apontam para os pergaminhos que Sonié encontrou durante a reforma da igreja. Esses pergaminhos contêm mensagens secretas. Assim começa um conto bem mais intrigante do que uma mera caça ao tesouro. A história de uma linhagem antiga e ilustre que passa por reis da França e volta milênios até Maria Madalena e Jesus de Nazaré. O grande mistério é, ele teve filhos? As pessoas são fascinadas por essa ideia. Você fica em uma posição poderosa se você tem um segredo. A busca pelo tesouro secreto de Rennes-le-Château e a tentativa de descobrir como um padre pobre com uma paróquia minúscula no sul da França se torna extraordinariamente rico leva à Biblioteca Nacional Francesa, em Paris. Lá, o pesquisador e sócio de Lee, Henry Lincoln, descobre os documentos secretos do autor misterioso que escreve sob o pseudônimo de Henry Lobinot. Em outro lugar de Paris, Lincoln tem um vislumbre do que pode ser os 2 pergaminhos supostamente descobertos pelo padre Sonié durante a reforma de sua igreja. Eu consegui decifrar uma das mensagens. A princípio, o pergaminho decifrado tem certo sentido. A Dagoberto II e Sião pertence o tesouro e ele está aqui morto. Dagoberto II foi um rei francês da dinastia Merovingia, que foi assassinado em 679. Estaria esse rei francês relacionado ao tesouro de Rennes-le-Château? E estaria Lincoln e seus colegas na trilha dele? Em breve, essa trilha os levará a uma reinterpretação radical da história de Jesus e seu relacionamento com a mulher conhecida na história como Maria Madalena. À medida que vasculham os documentos, eles encontram algo suspeito, referências a uma sociedade secreta. Nós encontramos documentos referentes a uma organização chamada Priorado de Sião. O priorado parece ligado ao mistério de Rennes-le-Château. Referências a ele surgem através dos séculos. As pistas são óbvias, se alguém souber olhar. Você pode achar a palavra Sião em um parágrafo incomum em um pergaminho e ver PS, uma abreviação de Priorado de Sião.
E tem outras pistas nos documentos secretos, inclusive referências estabelecendo um elo entre o secreto priorado de Sião e os cavaleiros templários, que durante as cruzadas protegeram Jerusalém e eram considerados por alguns os guardiões do Santo Graal. Os cavaleiros templários, conforme dizem os documentos do priorado, são criados como um braço administrativo e executivo do próprio priorado. Mas a revelação mais explosiva desses arquivos franceses é, à primeira vista, uma árvore genealógica simples e comum que atravessa séculos. Páginas e páginas de genealogias estabelecendo a dinastia ou a continuação da dinastia merovíngia. Nessa genealogia, a linhagem antiga de reis franceses que incluíam o assassinado Dagoberto II. Lincoln e seus colegas descobrem outro documento secreto fascinante. Um manuscrito listando os grandes mestres da sombria Ordem de Sião. Lincoln revela primeiro os membros da elite do priorado neste documentário. Victor Hugo, Jean Cocteau, Leonardo da Vinci, Isaac Newton. Some of these names are so illustrious that the list seemed just the sort of grandiose pedigree that would be created for itself by a lunatic fringe body of eccentrics playing at secret societies. But it's all too easy to make assumptions and not to keep an open mind. Essa lista de líderes da ordem clandestina, com alguns dos homens mais famosos da história, vai do século XII ao século XX. A razão de sua existência? Proteção, preservação e restauração da linhagem merovíngia revelada nas genealogias secretas. É uma missão enigmática. O que pode ter de tão especial no sangue da linhagem merovíngia? Foi a tentativa de responder a isso que nos levou a uma busca que vai além da história bíblica. É então que Lincoln faz o que ele acredita ser uma ligação crucial entre o Santo Graal, tido durante séculos como o cálice usado por Jesus na última ceia, e a árvore da família merovíngia que o priorado de Sião dedicou-se tanto a proteger. Lincoln teoriza que o Santo Graal não é um cálice, e sim a linhagem merovíngia, uma linhagem descendente do próprio Jesus. O Santo Graal tinha que ser a descendência do sangue. Isso implicava que havia uma descendência de sangue de Jesus. Portanto, ele devia ser casado e ter uma esposa. Só há uma candidata para esse papel, e é Maria Madalena. Maria Madalena, uma das figuras mais misteriosas e sedutoras do Novo Testamento. Acredita-se que ela tenha nascido nessa pequena vila de pescadores em Magdala, na margem oeste do Mar da Galileia. Na tradição da igreja, ela é sempre descrita de cabelos ruivos longos e foi considerada durante séculos uma mulher desgraçada, uma prostituta. Até que Jesus expulsa seus demônios e ela se torna uma de suas seguidoras. Provavelmente Jesus Cristo foi casado. A estudiosa Margaret Starbird estudou profundamente Maria Madalena e acha possível que ela tenha sido casada com Jesus. É a maior história nunca contada. Isso ecoa em nosso âmago e eu acho que o fato de haver algo que não nos foi contado, que tem sérias implicações para o mundo todo, é uma história incrível. Mais incrível ainda é a ideia de que Jesus era pai de uma criança com Maria Madalena. Starbird diz que existe evidência de que Maria e Jesus eram íntimos. Ela aponta para o Evangelho Gnóstico de Filipe, parte de um conjunto de pergaminhos antigos encontrados no deserto egípcio, que para alguns estudiosos deveria ser incluso no Novo Testamento. No Evangelho de Filipe, Maria Madalena é descrita como a apóstola mais proeminente e particularmente próxima de Jesus. O Evangelho de Filipe diz que Jesus beijava Maria com frequência e que os outros discípulos tinham ciúmes. Então, seja qual for o beijo que ele dava, deixava as pessoas infelizes. Mas a evidência não vem apenas desse evangelho gnóstico. Ela também é encontrada na lenda popular sobre Maria Madalena, contada até hoje no sul da França.
Maria Madalena viaja com seu irmão Lázaro e vários amigos da família, fugindo das perseguições em Israel e partem em um barco sem remos. Eles terminam nas margens da França em 42 d.C. e trazem com eles o Santo Graal. O que Maria trouxe foi sua filha, uma criança chamada Sara. E talvez outra criança no ventre. Portanto, em vez de o Graal ser um artefato, ele era, na verdade, a linhagem sanguínea, que é a mãe ou a criança. Todos os anos, essa cidade costeira da França comemora a chegada de Maria Madalena com a filha Sara. Então nós sugerimos que ela possa ter encontrado refúgio entre as muitas comunidades judaicas bem estabelecidas da região, provavelmente nos arredores de Vannes-René-le-Château. Talvez tenha perpetuado sua linhagem por quase 400 anos. E muitos fiéis acreditam que Maria Madalena está enterrada nesta tumba em outra cidade francesa próxima. É o grande segredo da Idade Média. O grande segredo é que Jesus era completamente humano e que ele foi marido e pai. Para os caçadores modernos do Santo Graal, o tesouro do padre Saunier pode muito bem ser sua descoberta dessa genealogia. Por volta do final do século V, há evidência de que a família judaica, supostamente de Madalena, se casou com a realeza dos francos para produzir a dinastia merovingia. Como consequência, os merovingios são os novos descendentes de Jesus. E quais são os descendentes de Jesus? Eles estão entre nós hoje? O incrível é que Lee e seus colegas descobrem uma pista que leva ao priorado de Sião no século XX. Uma pista que os levará até um francês enigmático que pode oferecer não apenas a chave do tesouro de Rennes-le-Château, como o legado vivo de Jesus. Depois de estabelecerem a possibilidade de Jesus ter herdeiros, os pesquisadores que criaram o Santo Graal e a linhagem sagrada estão ansiosos para descobrir quem são esses herdeiros. Se existe uma descendência linear de Jesus, não é de poucos descendentes, mas de milhares deles. Eles encontram evidências sugerindo que a linhagem proveniente de Jesus e Maria Madalena deve mesmo ter sobrevivido. Guiados pelos pergaminhos secretos decifrados e a genealogia extensamente detalhada encontrada na Biblioteca Nacional Francesa, os investigadores sugerem uma farsa de séculos. A ideia de que Jesus tinha herdeiros não só ameaça a fé de milhões de cristãos, como também uma das organizações mais poderosas na história do mundo, o Vaticano. A ideia de uma sociedade secreta à frente de um segredo durou 2000 anos, que se opõe de forma heróica, romântica, à tirania da Igreja de Roma. Eles presumem que é por isso que o priorado de Sião tem sido tão secreto através dos séculos. É por isso também que, se o padre Saunier realmente descobriu essa prova da linhagem sagrada, tal conhecimento deve ter sido valioso. É uma teoria bem elaborada por Lee e seus colegas até os anos 70, quando eles fazem uma descoberta estarrecedora. Eles descobrem evidências da existência do priorado no meio do século XX. A lei francesa exige que todas as organizações do país sejam registradas. E nesses registros, os colegas encontram um documento incrível. Arquivado nos anos 50, esse documento relata a formação e organização do Priorado de Sião, cujo propósito é fundar uma ordem católica que recria na forma moderna, mas preservando sua característica tradicional, uma ordem de cavaleiros antiga. A carta alega que o priorado tem mais de 8.000 membros. Quem ou o que era ou é a organização de 56 tem uma vantagem em relação aos antepassados medievais. O papel produz uma pista crucial. Uma publicação de vida curta editada por Pierre Plantard. Para o investigador Henry Lincoln, esse homem é o personagem-chave do mistério.
Sabemos que em 1956 o Sr. Plantar registrou uma organização em uma cidade chamada Nemasse, a qual deu o nome de Priorado de Sião. E os pesquisadores já viram o nome Plantar nas genealogias descobertas na Biblioteca Nacional. Plantar declara que seu verdadeiro sobrenome é Plantar de Saint-Clair, uma das famílias mais antigas da genealogia que se diz de descendência merovingia. Poderia esse parisiense de meia-idade, apesar de toda a aparência de mero burocrata comedido, deter a chave de um mistério de séculos? E será mesmo que ele é um herdeiro do trono da França e um descendente do próprio Jesus? Essas genealogias antigas levam direto a ele e sua família. E quando eles encontram Monsieur Plantar, seu modo polido intriga os investigadores. Muito conhecedor, não só da história francesa, como do esoterismo, da árvore genealógica, da história e da pintura. Ele era extremamente erudito e introspectivo. Após meses de negociação, Plantar concorda em falar. Finalmente, eles estão cara a cara com um elo vivo do misterioso Priorado de Sião. Durante a filmagem deste documentário britânico, Harry Lincoln pressiona Plantar sobre o tesouro secreto de Rennes-le-Château e o Priorado de Sião. Will the treasure of Rennes-le-Château ever be found? Disons simplement qu'il existe un secret à Rennes-le-Château. Il est possible qu'il existe autre chose autour de Rennes-le-Château. Can you tell us whether the Priory of Zion still exists today? À l'heure actuelle, Sion existe toujours. Monsieur Plantard, over the centuries you have, how shall I put it, you have supported the Priory of Zion. Nous avons soutenu Sion. Et Sion nous a soutenus. We? Who are we? Nous, je parle de la lignée mérovingienne. O ilusório e de poucas palavras, Pierre Plantar não dirá mais nada sobre o tesouro de Rennes-le-Château, seu possível ancestral real e o grande mistério de Jesus, Maria Madalena e os Merovingias. É importante lembrar que o próprio Plantar nunca mencionou Jesus. Ele nunca alegou ser descendente de Jesus, nós é que dissemos. Tudo que Plantar afirmou foi sua descendência dos Merovingios. Então, de onde veio o tesouro do padre Saunier para construir aquela igreja em Rennes-le-Château? Se ele realmente sabia o segredo da linhagem sagrada, como ele transformou isso na riqueza fantástica exibida em sua pequena paróquia? A riqueza que jaz no coração do mistério de Rennes-le-Château. Lee acha que ele sabe a origem. Uma família real europeia que pagou Saunier num esforço de esconder sua ligação com a linhagem divina. Pierre Plantar morre em 2000. Mas há suspeitas de que o Priorado de Sião ainda exista. O Santo Graal e a Linhagem Sagrada é publicado em 1982. É um grande sucesso. Cópias do livro se esgotam nas lojas. É provocativo, emocionante, mas equivocado em sua premissa básica, segundo estudiosos da Bíblia. Bart Ehrman é chefe do Departamento de Estudos Religiosos na Universidade da Carolina do Norte, em Chapel Hill. É um daqueles exemplos onde a teoria da conspiração é como um castelo de cartas. Se as cartas de baixo não são estáveis, o castelo inteiro desaba. Nesse caso, as cartas de baixo não são instáveis. Na verdade, elas nem estão lá. É um monte de bobagem. Laura Miller é uma jornalista que pesquisou as alegações em O Santo Graal e a Linhagem Sagrada. Tem certa genialidade e demonstra certa autoridade. Mas quando você olha de perto, elas se dissolvem em nada. A evidência dos autores para a ideia central de que Jesus e Maria Madalena eram casados jaz nesses evangelhos gnósticos antigos. Livros que não entraram na Bíblia. Eles contêm informação sobre Jesus que você não encontra no Novo Testamento. Então, para quem quer escrever uma teoria da conspiração, eles são perfeitos, pois fornecem a munição que você precisa. A munição vital vem do Evangelho de Filipe. Um trecho em particular parece muito poderoso. Ele diz: Cristo amava Maria Madalena mais que a todos os discípulos e frequentemente a beijava na boca.
parece uma evidência constrangedora. Jesus e Maria Madalena eram íntimos. Mas Ehrman diz: olhe de novo, porque o Evangelho de Filipe é um manuscrito antigo cheio de lacunas. O modo de se ler o trecho é: agora Jesus, e tem uma lacuna no manuscrito, Maria Madalena e Jesus costumava, lacuna, beijar com frequência, lacuna, dela, lacuna. Então, parece que Jesus está beijando Maria, mas não sabemos onde. Presume-se que em alguma parte do corpo. Mas mesmo com as lacunas, esse trecho diz que beijar era frequente. O que faz da ideia de uma união sagrada soar plausível. Até os estudiosos opinarem. Ao que parece, os primeiros cristãos se beijavam com frequência na boca. Não tinha nada a ver com sexo. Esses beijos simbolizavam uma revelação de Deus. Então, quando Jesus beija Maria, isso significa apenas que Jesus deu a ela uma revelação. Algo que conhecemos bem de outros textos gnósticos. Não significa que eram casados nem que tinham filhos. Significa apenas que ela era sua discípula para quem ele revelou a verdade. Imagens de Maria Madalena mostram uma mulher forte e seguidora devota. Durante séculos, ela foi menosprezada como prostituta regenerada. Mas o que realmente sabemos sobre ela? O Novo Testamento nos diz que Jesus expulsou seus demônios e que ela o acompanhou em suas viagens, que ela estava aos seus pés quando ele foi crucificado. Karen King ensina história eclesiástica em Harvard. Maria Madalena tinha que ser a mulher mais importante na vida de Jesus, talvez até mais que sua mãe. Ela diz que esses evangelhos gnósticos, esse apropriadamente chamado de o Evangelho de Maria, esclarece o porquê. E o rei diz: não é por causa do sexo. Se olharmos o Evangelho de Maria, o motivo aparente é porque ela entendia seu ensinamento. Ela se apropriou dele. É um tipo de amor que não indica necessariamente algum tipo de relacionamento sexual. Ele realmente indica que ela era a discípula que o compreendia. No Novo Testamento, Maria Madalena tem um papel-chave após a crucificação. Ela é a primeira a ver Jesus ressuscitado. Mas a maioria dos acadêmicos, bem como a Igreja Católica, rejeita a ideia que a cena do jardim no Evangelho de João revela uma intimidade que somente marido e mulher dividem. Ela diz para ele rabino, o que significa algo como meu mestre. A propósito, ela não diz marido ou querido. Ela é sua discípula e não sua amante ou esposa. Mesmo assim, a teoria de uma união sagrada fascina e resiste. Talvez porque em nenhum lugar, nem no Novo Testamento e qualquer outro documento cristão, o status de marido de Jesus é esclarecido. A maioria dos peritos diz que é porque nunca houve casamento. Não há qualquer evidência de que Jesus foi casado. Existe, sim, evidência bem clara de que Jesus era solteiro e celibatário, como outros judeus de sua época. Mas o silêncio sobre o assunto deixa espaço para a interpretação. O silêncio é impregnado de muitos e muitos significados. E no silêncio, teorias de conspiração florescem. Uma hipótese leva a outra. Funciona assim. Eles dizem, por que ele não seria casado? E, digamos que ele fosse casado. Bom, se ele fosse casado, haveria filhos. E não se sabe como, você parte do fato de que Jesus não era casado, para Jesus tinha filhos. Em O Santo Graal e a Linhagem Sagrada, Lee e seus colegas escrevem: a possibilidade de uma linhagem descender diretamente de Jesus ganhou plausibilidade considerável. Talvez para eles, mas não para estudiosos da Bíblia como Ehrman. Ele diz que não há qualquer evidência que prove isso. Isso não é encontrado no Evangelho nem em qualquer escrito cristão dos primórdios da Igreja. A maioria dos peritos concorda. Se tivesse havido casamento e um filho, não poderia e não haveria segredo.
Porque depois da morte de Jesus, seus parentes se tornaram muito importantes para a igreja cristã. Se Jesus tivesse um filho, é claro que esse filho um dia assumiria algum papel de liderança na igreja. Mas isso não aconteceu, porque, como sabemos, Jesus Cristo não teve um filho. A menos que, segundo alguns, ele fosse pai de uma criança que não chegou a ver. Uma criança que daria início a uma linhagem sagrada. René Le Chateau é o ponto central para aqueles que acreditam em uma linhagem sagrada descendente de Jesus. Logo, é aqui que os críticos concentraram seus esforços. Mas não é fácil derrubar uma teoria tão popular. Ela coloca uma circunstância misteriosa nessa igreja no sul da França e a transforma num grande trabalho de volta ao passado, nesse grande mistério sobre toda a fundação da cultura e da civilização ocidental e da religião mais poderosa do planeta. O arqueólogo Bill Putnam passou anos atrás de qualquer pista que apoie o que ele chama de maior embuste que ele já viu. E tudo começa com esse padre. O padre Berenger Saunier, que não tinha um tostão e que de repente e sem explicação junta uma fortuna. Os conspiracionistas acreditam que Saunier fez uma descoberta estarrecedora quando reforma a igreja. A história é que ele achou 4 documentos em um buraco no altar. Teriam esses documentos levados o padre a um tesouro enterrado ou aos próprios documentos? Putnam diz que isso não aconteceu, porque não há documentos secretos. Não há tesouro enterrado. Ele pode ter encontrado algum depósito na fundação ou uma cápsula do tempo. Ele pegou, mostrou ao prefeito e as pessoas sabiam que ele tinha feito isso. Então a história ganha força, porque os moradores sabiam que o padre tinha mostrado algo ao prefeito. Uma lista fornece munição para Pierre Plantard. Entra Pierre Plantard, um homem modesto com grandes sonhos. Putnam o chama de inventor de histórias. Seu principal objetivo era provar essa história e ele, então, procura constantemente meios para poder prová-la. A fantasia de Plantard é que ele não é um mero servidor público, e sim herdeiro da antiga dinastia merovingia. Ele se apodera da história do padre, dos documentos e da fortuna misteriosa e cria uma história na qual Saunier encontra a genealogia que aponta o próprio Plantard. Na verdade, o que ele encontrou foram 2 genealogias e 2 documentos em código. Mas Putnam diz que essas genealogias complexas que vão até os merovingias reais são, na verdade, invenções de Plantard para sustentar a história de que ele é um rei à espera. Plantard se coloca no passado dos reis merovingias, escolhendo cuidadosamente Dagoberto II, que é o rei merovingia do qual sabemos pouco. Não existe muito perigo de colisão com a história verdadeira. Plantard faz qualquer coisa para tornar sua fantasia crível. Ele cria uma série de papéis e os deposita na Biblioteca Nacional Francesa. São documentos chamados dossiês secretos, supostamente de um homem chamado Henri Lobineau, que na verdade é Plantard. Então, Plantard forja uma árvore genealógica e sua mentira não para aí. Ele também inventa a sociedade secreta, o poderoso priorado de Sião. Seu trabalho é proteger a dinastia merovingia. Ele inclui o que equivale à Sala da Fama dos séculos passados. Ele escreve um documento no qual ele lista os grandes mestres do priorado de Sião, supostamente começando no século XI. Mas talvez esse inventor de histórias tenha superestimado seu jogo. Ele põe nesta lista todas as pessoas famosas que consegue pensar. E
É um livro inacreditável, onde todas as pessoas foram presidentes desta sociedade detentora deste grande segredo. Os registros mostram que a sociedade chamada Priorado de Sião, na verdade, existiu, mas que foi criada nos anos 50 pelo próprio Plantar. Pode-se dizer que foi uma organização real, mas é como formar um clube chamado Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts e dizer que ela existe, mesmo que seja só eu e o vizinho da porta ao lado. E não somos magos. Mas Plantar não é a única pessoa inserida na dinastia merovingia. Putnam diz que Jesus Cristo e depois Maria Madalena também foram inseridos na árvore genealógica pelos autores de O Santo Graal e a Linhagem Sagrada. Sua inspiração? A lenda medieval que falava de Maria Madalena e sua filha procurando refúgio no sul da França. Henry Lincoln escolhe essa história e faz muito alarde ao dizer que o padre Béranger Saunier sabia de tudo isso, que era um grande segredo. Esse grande segredo lança o livro do autor na lista de best-sellers. A história é muito atrativa e muito excitante para aqueles que gostam de mistério e do incomum e talvez para aqueles que queiram irritar a Igreja Católica e por aí vai. É um tremendo sucesso. Só que boa parte é ficção, segundo Miller. Ela chama de pseudo-história. Existem todas aquelas coisas que parecem fatos, mas que não tem como verificar. E tem toda essa gama de suposições onde as teorias se apoiam. E só se pode ficar impressionado com o tipo de ousadia e descaramento das teorias que eles constroem em cima de fatos absolutamente ridículos e não comprováveis. Quanto a Saunier e sua fortuna, não existe qualquer tesouro enterrado ou suborno do Vaticano e nenhum emissário poderoso europeu. Porque não há segredo valioso. A evidência mostra que o padre aceitava dinheiro para serviços religiosos que nunca prestava. Um escândalo que o tirou do púlpito magnífico que ele reconstruiu. Mas apesar da evidência, os que acreditam resistem e suas teorias perduram. Quando as ideias desenvolvidas por Lee, Lincoln e Bacon são publicadas em 1982, elas encontram uma plateia grande e sedenta. Mas é em 2003, quando ideias similares aparecem no livro O Código da Vinci, de Dan Brown, que o conceito de uma história secreta de Jesus realmente decola. A história é um fenômeno editorial. Todos leram o Código da Vinci. E essa igreja, um pedaço dela está na história, quando alguém tenta espalhar algumas cinzas. Um enxame de fãs de toda a Europa fazem fila para ver os locais da história. De Paris a Milão, lar de A Última Ceia, de Leonardo da Vinci, a obra-prima da arte que faz alusão ao M de matrimônio. O Discípulo Sem Barba. Essas pistas que expõem o segredo no trabalho de ficção de Dan Brown. Muitos estudiosos e jornalistas classificam como bobagens. Se for verdade que Leonardo da Vinci era de uma organização tão secreta e que tinha segredos tão importantes para guardar, então por que ele plantaria pistas deles em seus quadros? Se o Código da Vinci é baseado em elementos de história falsa, esses mesmos elementos apareceram primeiro em O Santo Graal e a Linhagem Sagrada. Mas mesmo os críticos mais rigorosos dizem que os autores de O Santo Graal e a Linhagem Sagrada acertaram algumas coisas. Eles acertam que o cristianismo desenvolvido ao longo do tempo e o cristianismo posterior não correspondem ao cristianismo do período inicial. E está absolutamente correto. Ehrman diz que eles estão na pista certa quando dizem que Jesus tem sim relacionamentos com mulheres, algo notável para um rabino judeu do século I. Ehrman contesta os autores a partir daí. Eles erram ao transferir isso para um relacionamento com Maria Madalena, onde eles casaram e tiveram filhos. Ehrman diz que essa ideia se deve mais à sensibilidade do século XX do que à verdade histórica. Na verdade, nos primórdios da igreja, isso não seria assim tão explosivo. Porque Jesus e a igreja não eram vistos como Deus, que não podia ter um relacionamento conjugal com uma mulher.
Como os autores de O Santo Graal e a linhagem sagrada se enganaram tanto? Será que eles enganaram a si mesmos? O arqueólogo Bill Putnam acredita que a resposta possa ser sim, se o livro for algum guia. Considerando até onde o livro vai, considerando as palavras, eles estão totalmente convencidos disso. Apesar de Putnam achar que os autores se enganaram, na opinião de Ehrman, eles sabiam exatamente o que estavam fazendo. Eles não fizeram um best-seller entre os estudiosos. Eles fizeram um best-seller entre pessoas que não sabem muito, o que é a vasta maioria do público. Mas e os autores? Richard Lee diz que eles aventaram uma hipótese. É algo plausível. É mais plausível um homem reclamar o trono, ser casado e ter filhos, do que ter nascido de uma virgem, andado na água e ressuscitado dos mortos. É simples. O outro personagem-chave nesse logro elaborado é Pierre Plantard. Ele morre em 2000, mas vive o bastante para ver o impacto do trabalho de sua imaginação. Putnam diz que, ao longo dos anos, Plantard deve ter se convencido da verdade de suas mentiras. Eu acho que, a princípio, ele sabia que estava inventando algo, mas com o tempo ele passou a acreditar naquilo. Mas se ele não é um rei à espera, então quem é esse homem? Ele era filho de um mordomo e de uma cozinheira. Um homem culto que entrou para a história, mas que também está condenado por fraude e trapaça. Sua vida não ia chegar a nada, até que sua mentira começa a render dividendos. Ele era um cara obscuro que queria se glorificar e que amava se colocar no centro desse mistério e fingir que não queria falar sobre o assunto. Mas para ele isso fazia parte do jogo. Isso tornou sua vida extremamente excitante. Por fim, a excitação acaba e o Santo Graal e a linhagem sagrada morre, até ser ressuscitado quando aparece o Código da Vinci. Isso gera uma indústria dedicada a escavar seus erros. O próprio Ehrman escreveu um desses livros. Mesmo assim, ele ainda encontra pessoas que continuam a acreditar que Maria Madalena e Jesus eram casados. Eu acho que é porque é tão contrário a tudo que eles já ouviram que eles gostam de coisas que são contra a igreja estabelecida e do que está oculto e envolto numa teoria de conspiração. E por isso faz todo o sentido. Tanto que a evidência já não importa mais. Na encruzilhada entre fé e lenda, do que possa ter sido e o que provavelmente foi, a porta da especulação permanece aberta. No fim, tudo se resume a uma escolha entre uma história de séculos de um homem e uma mulher e a melhor saga de vendas que vira a história de ponta cabeça. Versão brasileira, DPN Santos.